Olha que coisa boa, notícia boa. Supremo Tribunal Federal marca para 25 de março julgamento que decidirá se Bolsonaro se torna réu. Reportagem de Matheus Coutinho, do UOL, em Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, marcou para o dia 25 de março o julgamento da primeira turma da Corte para decidir se aceita a denúncia da PGR, a Procuradoria-Geral da República, e torna réus os ex-presidentes Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados por tentativa de golpe. O que aconteceu? Como presidente da primeira turma, Zanin decide a pauta de julgamentos. A partir do julgamento da denúncia, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decide se abre ação penal contra Bolsonaro e os outros denunciados, com ele por tentativa de golpe. O ministro decidiu convocar 3 sessões da turma para analisar a denúncia, 2 no próprio dia 25, uma pela manhã e outra pela tarde, e uma sessão extraordinária no dia 26. Nas sessões são ouvidas a PGR, as defesas e apresentados os votos dos ministros. Moraes liberou o caso para o julgamento após receber manifestação da PGR sobre as defesas. Paulo Gonet rebateu pedidos das defesas dos denunciados e defendeu que seja analisada a denúncia. O núcleo do bolsonarismo tem ex-ministros e cúpula militar, além do ex-presidente, integram esse grupo de denunciados os ex-ministros Augusto Heleno, do GSI, Braga Neto, da Casa Civil, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, e Anderson Torres, da Justiça, além do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e do deputado federal Alexandre Ramagem, que à época era diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Bolsonaro nega a tentativa de golpe e criticou o andamento da denúncia no Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou parecer que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz. Como outros indiciados, o ex-presidente tem reiterado se considerar alvo de perseguição. Parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz, mas só quando o alvo está em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para presidente da República nas eleições de 26. Jair Bolsonaro, ex-presidente, na rede social X. O que acontece agora? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal é quem deve julgar se aceita ou não a denúncia. Ela é composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Desde 2023, as ações penais costumam ser julgadas nas turmas para dar mais agilidade aos processos. Moraes, relator do caso, avaliará se há elementos suficientes para que a denúncia seja levada a julgamento. Os ministros decidirão se ela atende aos requisitos exigidos pela lei que sustentam as acusações. Se a denúncia for rejeitada, o caso será arquivado. Se for aceita a acusação, os denunciados se tornarão réus e o processo seguirá para a fase de instrução. Nesse momento serão coletadas provas, realizadas oitivas de testemunhas e analisados documentos que possam reforçar ou enfraquecer a acusação. O que diz o inquérito da PF sobre Jair Messias Bolsonaro? Bolsonaro teve participação direta na tentativa de golpe, segundo a Polícia Federal, planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva dos atos que levariam ao golpe, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Também tinha conhecimento do plano para matar o presidente Lula, seu vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro ainda teria ajudado a elaborar a minuta de decreto golpista, além de disseminar fake news sobre as urnas eletrônicas para incitar apoiadores. Bolsonaro, dia 25 de março, vai ter aí surpresinhas negativas para vocês. Walter, obrigado pelo Pix. Quanto foi o valor do Pix? Só para fazer a continha aqui, meu caro. Muito obrigado pela sua generosidade. Rafael, que coisa! Obrigado, querido. Que coisa linda. Fechamos a meta, então, queridos? Só o Walter dizer aí quanto foi o Pix, para a gente saber. Rafael, muito obrigado pela ajuda, viu, meu caro? A gente estava aqui seguindo e... Ah, que legal, Marília. Pedro, eu estava esperando passar o período de luta das mulheres para conversar com os camaradas que vou indicar para te entrevistar. Para essa semana eu te mando e-mail. Obrigado, querida. Eu estou precisando mesmo, tanto para o Folha Entrevista quanto para os Notícias da Manhã, tá? A gente vai variar aqui um cardápio de convidados para vocês terem a gente conosco. E que bacana, gente. Rafael tem sido um anjo esse mês e está nos ajudando tremendamente, tá, pessoal? Tem sido uma coisa muito bacana. Vamos lá, queridos. A última coisa antes da gente chamar aqui o nosso querido Rodrigo. Deixa eu trazer aqui a coluna do Reinaldo Azevedo, que é bastante importante. Vamos lá.
Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal seguem o rito legal. Bolsonaro e fanáticos mantêm uma rotina golpista. Vamos trazer aqui para vocês. Noticiário desta quinta, no que diz respeito ao processo da tramonha golpista, passa a falsa impressão de que algo extraordinário e formidável aconteceu. Será? O que se tem é nada mais, nada menos do que um ritual em que cada um cumpre o seu papel. Alguns seguem o que determinam as leis e os regimentos, outros caminham segundo a sua natureza, a desacreditar os poderes e, ainda que pareça incrível, continuam a praticar golpismo, só que por meios mais oblíquos. Explico tudo. Paulo Gonet, procurador-geral da República, pouco dado a eventos buliçosos, defendeu junto ao Supremo que a primeira turma do tribunal decida-se Jair Bolsonaro e mais 7 denunciados do, digamos, núcleo duro da tramóia golpista, Alexandre Ramagem, Almir Ganier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto devem ou não se tornar réus. As objeções à denúncia apresentadas pelas respectivas defesas não convenceram aquele que representa o órgão acusador a desistir da denúncia. Entenda-se, nessa fase do processo, os defensores apresentam preliminares que acreditam, a seu juízo, serem capazes de descaracterizar a peça acusatória. Escreveu Gonet. Superadas as preliminares suscitadas pelos denunciados, basta anotar, quanto ao mérito, a que a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de deliberação, jamais de cognição exauriente, e que, na espécie, a denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos delituosos e as suas circunstâncias, explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. As palavras fazem sentido. O termo delibação, empregado pelo procurador-geral, vem do verbo delibar, vale dizer apreciar o sabor, experimentar uma quantidade reduzida de líquido, degustar. Não se trata de cognição exauriente, de convicção formada depois de exauridas as dúvidas, para avaliar se uma denúncia deve ser aceita ou não. É o que basta. Os delitos acontecem. Se os denunciados se tornam réus, as defesas têm um longo caminho pela frente. Também o relator Alexandre de Moraes cumpriu seu papel ao solicitar a Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, que marcasse a data de apreciação da denúncia do primeiro lote de investigados, o que já foi feito. A primeira de 3 sessões está marcada para o dia 25 deste mês. As respectivas defesas apresentaram uma penca de petições, tentando o impedimento de ministros, questionando o foro do julgamento ou alegando acesso precário aos autos, na certeza absoluta de que não seriam atendidas. Fazem o seu trabalho, embora eu ache que, dadas as evidências da tramóia golpista, deveriam apostar numa estratégia de redução de danos, mas é preciso entender que esses profissionais buscam fazer o melhor, desde que aceitem a causa, nos limites estabelecidos. No fim das contas, pelos clientes, vamos lá. Até aqui estamos no território dos ritos e do cumprimento dos papéis. Mas há os que estão fora de ordem e duvido que as heterodoxias e a perspectiva renitentemente golpista de Bolsonaro e de seus entusiastas possam ser úteis à defesa. Não reconhecem a legitimidade do tribunal. Tão logo os operadores da lei, cada um na sua seara, fizeram o que lhes cabia fazer e cumpre notar que não se vai julgar o mérito dos casos, chegar à conclusão exauriente, mas apenas o recebimento ou não da denúncia, o juízo de delibação, veio a público uma nota espantosa assinada pelo deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, líder da oposição da Câmara. O Reinaldo reproduz. A oposição vem a público manifestar a sua profunda preocupação com a celeridade incomum do Supremo Tribunal Federal no julgamento do presidente Jair Bolsonaro. É um processo que todos sabem o resultado, e ninguém mais procura esconder a vontade condenatória para eliminar da vida pública a maior liderança política da direita nacional, que derrubaria Lula das urnas em 2026, conforme as pesquisas de opinião já apontam, em um país onde processos se arrastam por anos, causa estranheza a velocidade com que a corte age quando o réu é um adversário político do governo. Além disso, o julgamento ocorre com a presença de magistrados que possuem notória proximidade com o Partido dos Trabalhadores e com o atual governo, o ministro Flávio Dino, ex-ministro da Justiça de Lula, e Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal do presidente antes da sua nomeação ao STF, são exemplos claros de conflito de interesses que deveriam, por princípio ético, levar à sua suspeição no caso. Em qualquer país democrático, essa situação levaria à anulação do processo. A oposição reafirma o seu compromisso com o devido processo legal
e a imparcialidade da justiça. Não aceitaremos que o judiciário seja instrumentalizado para perseguir adversários políticos e desequilibrar o jogo democrático. Seguiremos vigilantes na defesa do Estado de Direito e na isonomia entre todos os cidadãos perante a lei, diz o deputado federal Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. É claro que o ataque ao tribunal contou com a anuência de Bolsonaro. O que se tem acima é nada mais, nada menos do que a afirmação de que a corte não tem independência para julgar Bolsonaro, mas abusa-se do procedimento maroto de antever o resultado que eles próprios têm como certo, em razão das evidências da conspiração golpista, para posteriormente tonitruar a ilegitimidade do julgamento. No X, o próprio Bolsonaro resolveu desancar o Supremo, cantando as glórias do sistema judicial americano, observando que nos Estados Unidos os processos contra Trump correm na primeira instância, com uma breve consulta à Suprema Corte sobre matéria constitucional. A síntese é troncha, mas o espírito é claro. Bolsonaro quer ser candidato à presidência do Brasil, mas gostaria de ser processado segundo as leis americanas. Ainda não, senhor, ainda não. A proposta de anistia aos golpistas condenados e o ato de protesto no próprio dia 16 são afrontas ao Poder Judiciário, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, próprias de quem, tendo renunciado à função de governar o Brasil, terceirizado as funções de presidente para articular um golpe de Estado, segue golpista ainda hoje. Bolsonaro tem seus advogados, como é sabido, mas é evidente que continua a apostar uma saída que não vem das leis, mas das suas milícias digitais, e isso não vai acontecer, meus caros, minhas caras. Na quarta-feira, ao lado de Valdemar da Costa Neto, o ex-presidente concedeu uma entrevista à imprensa e acusou o Alexandre de Moraes e o TSE de interferir no resultado das eleições de 22. Transcrevo que engrolou. Eu não podia mostrar, no dia 7 de setembro, 1 milhão de pessoas na rua, botar a imagem do Lula defendendo aborto, defendendo roubo de celular para tomar cerveja. Eu não poderia botar a imagem do Lula negociando de urânio com Ahmadinejad em 2009, não podia mostrar nada, eu não podia mostrar o Lula no Morro do Alemão com o CPX na cabeça, depois me torna inelegível porque me reuni com embaixadores, e o encontro do Lula com o traficante do Rio, mentiroso, né? Eu acho que é um direito dele, né? Afinal, e contar é a seara dele fazer isso aí, né? Mas que não seja proibido o outro lado de falar disso. Eu fui acusado de ser pedófilo por um deputado aqui que entrou na propaganda eleitoral do PT, acusado de exterminar direitos trabalhistas, certo? Acusado de tudo que se possa imaginar, não gostar de negro, de mulher, de LGBT, tudo. Valia tudo. Inclusive, sonegaram pra gente 1,5 milhão de inserções na rádio na reta final. Inclusive, foi feita uma campanha, gastou-se dinheiro para que menores de 16, 17 anos tirassem título. Essas pessoas, 3/4 votam na esquerda e mais de 4 milhões de jovens se inscreveram. Só aí dá mais de 2 milhões de votos para o outro lado. Eis o puro suco de Bolsonaro. É com essa cabeça que ele governou o país, destruindo políticas públicas essenciais. O que ele está a dizer acima é que o TSE acabou impondo algum limite às suas mentiras. Vamos ver, Lula nunca defendeu uma mudança na lei do aborto, Lula nunca negociou urânio com Ahmadinejad, não Ahmadinejad, né? O ex-presidente do Irã. O Brasil tentou intermediar um acordo para que o país enriquecesse urânio, sob a supervisão de uma agência da ONU para fins não militares. O boné do CPX, como se sabem, diz respeito ao complexo do Alemão e não tem nada a ver com crime organizado. Lula nunca se encontrou com traficantes. É mentira, não houve sonegação de 1,5 milhão em inserções. Como 4 milhões de jovens tiraram título em 2022, os números apontam que o total de eleitores de 16 e 17 anos em 2002 foi de 1,7 milhão. O TSE mandou tirar do ar muitas inserções de adversários de Bolsonaro, inclusive no que se refere ao crime com menores, coisa de um deputado e não da campanha de Lula. Bolsonaro sonha com um país e com um mundo sem tribunais, onde tudo se decide nas redes sociais, colonizadas por fanáticos de extrema-direita. Haver juízes que digam algo que não possa ser feito porque agride a lei ou desrespeita os direitos de terceiros, desperta os seus demônios, muito especialmente quando esse arcabouço legal protege minorias. Encerro. PGRs e Supremo Tribunal Federal cumpriram os ritos legais nessa fase do processo, fizeram seu papel. Em muitos aspectos, Bolsonaro também não surpreende, continua a falar a linguagem da mentira escarrada e do golpe e vai pagar
caro por isso. É surpreendente esse texto do Reinaldo e muito bom, colocando aí o rito do processo de Jair Messias Bolsonaro. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicada. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.